O dia era comum, nada parecia fora do lugar. As pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, carros passavam, crianças brincavam nos quintais. Era apenas mais uma manhã, igual a tantas outras, cheia de pequenas rotinas e sons familiares. Era 22 de julho de 2024, uma data que, até então, não tinha nada de especial. A luz do sol entrava pela minha janela, aquecendo o ambiente enquanto eu afundava no sofá, exausto após uma longa semana de trabalho. Decidi tirar um cochilo rápido. Programei o timer do meu celular para apenas 1 minuto, esperando um breve descanso para recarregar as energias. O mundo lá fora fervilhava de vida, mas dentro do meu quarto, tudo era silêncio. Fechei os olhos, sentindo o peso do cansaço e a promessa de um alívio momentâneo. Quando acordei, tudo havia mudado. O ar parecia diferente, pesado, e um silêncio estranho pairava no ambiente. Meu celular estava completamente descarregado, e o quarto, antes iluminado, agora estava envolto em escuridão total. Poeira cobria todas as superfícies. O ar era denso, carregado de um cheiro de abandono e decadência. Tentei acender as luzes. Nada aconteceu. Nem um estalo, nem um brilho. Apenas a escuridão persistente. O silêncio era absoluto, opressor, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Meu coração batia forte, acelerado, quando percebi que algo estava profundamente errado. Aquilo não era um cochilo comum. A casa parecia abandonada, congelada no tempo, como se ninguém tivesse passado por ali em décadas. Levantei devagar, levantando uma nuvem de poeira a cada movimento. Minha casa agora parecia um túmulo, um memorial do passado. O conforto que eu conhecia havia desaparecido, substituído por um pavor gelado e uma sensação de total estranheza. Corri até o espelho e verifiquei meu reflexo, inalterado, como se o tempo não tivesse me tocado. Mas o mundo ao meu redor havia envelhecido 1 século. O jardim estava tomado pelo mato, a casa em ruínas. Eu era um fantasma na minha própria vida, perdido em um tempo que não me pertencia mais. O que antes era familiar agora parecia estranho, irreconhecível, como se eu tivesse acordado em um pesadelo. Eu havia dormido através de algo inimaginável, atravessando o tempo em um piscar de olhos. Meu cochilo de 1 minuto havia roubado 100 anos da minha vida, deixando apenas perguntas e solidão. E agora, eu estava completamente sozinho, cercado apenas pelas sombras do tempo perdido. Eu vaguei pela minha casa, procurando respostas. Cada cômodo estava coberto de poeira, relíquias da minha vida antiga se deteriorando. O calendário estava desbotado, a pia da cozinha cuspia água marrom. A geladeira cheirava a podre, energia e água haviam sumido. Meu quarto não oferecia conforto. As roupas se desfaziam ao meu toque. No espelho do banheiro, eu parecia o mesmo, intocado pelo tempo. O mundo havia envelhecido, mas eu não. Eu era um fantasma vivo, preso em um século que eu havia perdido. Saí para um mundo tomado pela natureza. Gramados eram campos selvagens, videiras estrangulavam casas, árvores quebravam o pavimento. Meu bairro era uma cidade fantasma, silenciosa e coberta de mato. Sem carros, sem pessoas, apenas ruínas e ferrugem. Chamei, mas apenas o vento respondeu. Marcos familiares estavam irreconhecíveis, engolidos pelo tempo. Sem sinal, sem internet, sem conexão, apenas isolamento. O mundo digital havia desaparecido, deixando apenas perguntas. Eu era um estranho em minha própria terra. Desconectado, vaguei por uma memória apagada pela natureza. Placas de evacuação cobriam todas as superfícies, lembretes de um êxodo apressado. Vaguei por marcos em ruínas, bibliotecas, teatros, museus, agora sufocados por ervas daninhas e silêncio. A cidade era um cemitério de memórias. Meus passos ecoavam, a solidão esmagadora. Procurei respostas na prefeitura, entrando por uma janela quebrada. Lá dentro,
Poeira e papéis espalhados não contavam história, sem registros, sem explicações. Apenas burocracia perdida no tempo. A cidade guardava seus segredos. Eu estava sozinho com minhas perguntas. O silêncio era absoluto. Os dias se misturaram enquanto eu procurava por vida. Cada manhã parecia igual à anterior, e o tempo perdeu o sentido. O silêncio das ruas era tão profundo que até meus próprios passos soavam estranhos. Eu revirava em busca de comida e água, sobrevivendo, mas não vivendo. Cada refeição era uma lembrança de que eu estava sozinho, e cada gole d'água parecia mais amargo. Deixei mensagens. Estou aqui, vivo, esperando uma resposta. Escrevi em paredes, em portas, em qualquer lugar visível, na esperança de que alguém, em algum momento, visse. A cada dia, a esperança diminuía à medida que minhas palavras ficavam sem resposta. O peso da solidão crescia, tornando cada pôr do sol mais difícil de suportar. Explorei cada bairro, invadindo apartamentos vazios congelados no tempo. Vasculhei quartos, corredores, procurando qualquer sinal de vida, mas só encontrei silêncio e poeira. Fotos de família, brinquedos, refeições, fantasmas de vidas abandonadas. Cada objeto contava uma história interrompida, um passado que não voltaria. Eu falava sozinho, lutando contra a loucura. Conversava com o meu reflexo, inventava vozes, tentando preencher o vazio ao meu redor. O silêncio me oprimia, ameaçando me consumir. Era ensurdecedor, como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Eu era o último homem em um Éden em ruínas. A natureza tomava conta das ruas, mas não havia ninguém para testemunhar. Assim que estava prestes a desistir, senti cheiro de café. Um aroma quente e familiar, impossível de ignorar, reacendendo uma centelha de esperança dentro de mim. O cheiro de café fresco me puxou pelas ruínas da cidade. Era um aroma impossível, quase mágico, que cortava o ar pesado de abandono e destruição. Por um instante, senti uma pontada de nostalgia, lembranças de manhãs tranquilas antes do mundo ruir. Ele me levou a um café limpo e intacto, uma ilha de ordem em meio ao caos. As paredes protegiam um refúgio improvável, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Lá dentro, uma caneca fumegante, pão fresco e um bilhete me esperavam. Tudo parecia preparado para mim, como se alguém soubesse exatamente quando eu chegaria. O café estava quente, o pão fresco, impossível neste mundo morto. Era um convite tentador, mas também um alerta silencioso. O medo se misturava com a esperança. Alguém sabia que eu estava ali. Cada gesto meu parecia observado, cada respiração pesada demais. Câmeras observavam das sombras, suas luzes vermelhas piscando. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido distante da eletricidade. O bilhete dizia: "Você não está seguro lá fora. Permaneça na zona segura designada. Estamos observando." As palavras eram diretas, mas carregadas de ameaça. Uma zona segura? Quem eram nós? O mistério crescia a cada segundo, e a incerteza pesava sobre meus ombros. Eu estava sendo observado, cada movimento meu rastreado. Não havia como saber se era proteção ou ameaça. O café não era um agrado. Era um teste, um convite para confiar, ou uma armadilha esperando para se fechar. Eu não estava sozinho, mas não estava livre. A presença invisível dos observadores era quase palpável. Os observadores haviam se revelado, mas não suas intenções. O desconhecido era mais assustador do que qualquer ameaça visível. Minha esperança se tornou paranoia. O que parecia um presente agora era motivo de desconfiança. Eu era um peão em um jogo que não entendia, cercado por regras invisíveis e jogadores ocultos, tentando sobreviver a cada novo amanhecer.
câmeras nos cantos do café confirmaram meus piores medos. Eu estava sendo observado desde que acordei, cada ação gravada. Quem eram esses observadores? Sobreviventes? Algo mais? A tecnologia deles era avançada, a presença invisível. O bilhete alertava sobre perigos lá fora, mas que perigos? Eu estava preso ficar na zona segura sob vigilância ou arriscar o desconhecido. A esperança havia desaparecido, substituída por pavor. Minha busca por respostas apenas aprofundou o mistério. Sozinho no café, as perguntas giravam. Que catástrofe forçou a evacuação? Por que eu não envelheci? Eu era um experimento, um milagre, ou um prisioneiro? Os observadores sabiam que eu acordaria. Eles causaram isso? Eu estava seguro? Ou apenas um sujeito sob observação? Meu futuro era uma página em branco. Minhas escolhas incertas. Acordei de um cochilo de 1 minuto para um mundo de perguntas infinitas, e eu ainda estava, terrivelmente, sozinho.